Salve Maria Imaculada! Vamos dar continuidade à leitura do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, por São Luís Maria Montfort. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 5, item 159, Caminho Seguro. Essa devoção à Santíssima Virgem é um caminho seguro para ir a Jesus Cristo e alcançar a perfeição unindo-nos a Ele. Primeiro, porque essa prática de devoção que ensino não é de modo algum nova, como afirma Baudon, falecido há pouco em odor de santidade. Numa obra que escreveu sobre essa devoção, ela é tão antiga que não se lhe pode marcar com precisão o início. É certo, no entanto, que há mais de 700 anos se encontram vestígios dela na igreja. Santo Odilão, abade de Cluny, que viveu cerca do ano de 1040, foi um dos primeiros a praticar publicamente essa devoção na França, como se vê na sua vida. O cardeal Pedro Damião refere que no ano de 1016, o bem-aventurado Marinho, seu irmão, se fez escravo da Santíssima Virgem na presença do seu diretor e de uma maneira muito edificante, pôs uma corda no pescoço, tomou a disciplina e colocou sobre o altar uma soma de prata, como sinal da sua dedicação e consagração à Santíssima Virgem. Manteve-se tão fiel a este ato durante toda a vida que mereceu, na hora da morte, ser visitado e consolado pela sua amável soberana e receber dos seus lábios a promessa do paraíso, como recompensa dos seus serviços. Cesário Bolando faz a menção do ilustre cavaleiro Walter de Birbach, parente próximo dos duques de Lovaina, que por volta de 1300 fez essa consagração de si mesmo à Santíssima Virgem. A mesma devoção foi praticada por muitos particulares até o século XVII, que se tornou pública. Item 160. O padre Simeão de Royas, da Ordem da Trindade, também chamada da Redenção dos Cativos, pregador do rei Filipe III, pôs em voga essa devoção em toda a Espanha e na Alemanha. Obteve de Gregório XV as instâncias de Filipe III, grandes indulgências para todos aqueles que a praticassem. O padre de Los Rios, da Ordem de Santo Agostinho, aplicou-se com o padre de Royas, seu íntimo amigo, a difundir essa devoção, por meio de seus escritos e pregações na Espanha e na Alemanha. Compôs um grosso volume intitulado de Hierarquia Mariana, em que trata com tanta piedade e erudição da antiguidade, excelência e solidez dessa devoção. Item 161. No século passado, os reverendos padres teatinos estabeleceram essa devoção na Itália, na Sicília e na Sabóia. O padre Stanislau Falácio, da Companhia de Jesus, promoveu maravilhosamente essa devoção na Polônia. O padre dos Rios, no livro já citado, refere o nome dos príncipes, princesas, duques e cardeais de vários reinos que abraçaram essa devoção. O padre Cornélio Alapide, tão louvável por sua piedade como por sua profunda ciência, foi encarregado por diversos bispos e teólogos de examinar essa devoção. Depois de maduro exame, teceu-lhe louvores dignos da sua piedade, no que foi seguido por muitas outras personalidades. Os reverendíssimos padres jesuítas, sempre zelosos no serviço à Santíssima Virgem, apresentaram ao duque Fernando de Baviera, então arcebispo de Colônia, em nome dos congregacionistas da mesma cidade, um pequeno tratado sobre a dita devoção. Aquele prelado,
deu-lhe a sua aprovação e a licença de o imprimir, e exortou todos os párocos e religiosos da sua diocese a propagar essa sólida devoção na medida das suas forças. Item 162. O cardeal de Berulle, cuja memória é abençoada em toda a França, foi um dos mais zelosos em espalhar a mesma devoção nesse país. Apesar de todas as calúnias e perseguições que levantaram os críticos e os libertinos, acusaram de inovação e superstição. Escreveram e publicaram contra ele um folheto difamatório e serviram-se, ou antes fê-lo, o demônio por intermédio deles, de 1000 estratagemas para o impedir de propagar essa devoção na França. Mas este grande santo homem respondeu às calúnias só com a sua paciência e às objeções contidas no referido libelo, com um pequeno escrito em que as refuta vigorosamente. Nesse escrito mostra como essa devoção se funda no exemplo de Jesus Cristo, nas nossas obrigações para com Ele e nas promessas que fizemos no nosso batismo. É particularmente com esta última razão que fecha a boca aos seus adversários. Faz-lhe ver que essa consagração à Santíssima Virgem é por suas mãos a Jesus Cristo. Não é mais que a perfeita renovação das promessas do batismo. Diz coisas muito belas sobre esta prática, como se poderá ver nas suas obras. Item 163. O livro de Bourdon, já citado no item 159, refere os nomes dos diversos papas que aprovaram essa devoção, os teólogos que a examinaram, as perseguições que suportou e venceu, e os milhares de pessoas que abraçaram sem que jamais papa algum a tenha condenado. Nem seria possível fazê-lo sem derrubar os próprios fundamentos do cristianismo. Consta, pois, que essa devoção não é nova e não é muito comum, é por ser preciosa demais para ser apreciada e praticada por todo mundo. Item 164. Essa devoção é um meio seguro para ir a Jesus Cristo, porque é o próprio da Santíssima Virgem conduzir-nos com segurança a Ele, como é próprio de Jesus conduzir-nos seguramente ao Eterno Pai. E que os espirituais não caiam no erro de pensar que Maria seja um impedimento para chegar à união divina. Seria possível que aquela que achou graça diante de Deus para todos em geral e para cada um em particular fosse obstáculo a uma alma para encontrar a grande graça da união com Deus? Seria possível que Maria pudesse impedir uma alma de se unir perfeitamente a Deus, visto que ela foi cheia e superabundou em graças? E que viveu tão unida e transformada em Deus que ela teve de ser encarnada e que ele teve de se encarnar nela? É bem verdade que a visão de outras criaturas, embora santas, poderia talvez retardar a união divina em certas circunstâncias, mas jamais Maria. Como já disse, e não me cansarei de repetir, uma das razões porque tão poucas almas atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo é que Maria, que é hoje, como sempre, a mãe do Filho e a esposa fecunda do Espírito Santo, não está suficientemente formada nos corações. Quem deseja possuir o fruto bem maduro e formado deve ter a árvore que o produz. Quem deseja o fruto de vida, Jesus Cristo, deve ter a árvore de vida que é Maria. Quem quer ter em si a ação do Espírito Santo deve ter a sua fiel e indissolúvel esposa, Maria Santíssima, que o torna fértil e fecunda, como já dissemos no outro lugar.
Item 165. Estejamos, portanto, certos de que quanto mais presente tivermos Maria nas nossas orações, contemplações, ações e sofrimentos, se não puder ser de modo distinto e perceptível, que seja pelo menos de uma maneira geral e implícita, tanto mais perfeitamente encontraremos Jesus Cristo. Ele está sempre em Maria, grande, poderoso, operante e incompreensível, mais do que no céu ou em qualquer lugar ou qualquer outra criatura do universo. Assim, Maria Santíssima, toda mergulhada em Deus, está bem longe de se tornar um obstáculo para os perfeitos chegarem à união com Deus. Aliás, é todo o contrário. Não houve até hoje, nem jamais haverá criatura alguma que nos ajude mais eficazmente nesta grande obra, seja pelas graças que para este efeito nos comunica, pois, como diz um santo, ninguém é cheio do pensamento de Deus senão por ti. Seja por garantir-nos contra o espírito maligno e suas ilusões e trapaças. Item 166. Lá onde está Maria, não pode estar o espírito maligno. Um dos sinais infalíveis de que uma alma é conduzida pelo bom espírito é que possua uma grande devoção a Maria e que pense e fale nela. É esta a opinião de um santo que acrescenta que, assim como a respiração é um sinal certo de que o corpo não está morto, assim o pensamento frequente e a amorosa invocação de Maria é a prova de que a alma não está morta pelo pecado. Item 167. Diz a Igreja e o Espírito Santo que a conduz que só Maria esmagou todas as heresias deste mundo. Por isso, um fiel devoto de Maria nunca cairá na heresia ou na ilusão, pelo menos formalmente, por mais que os críticos resmunguem. Poderá sim errar materialmente, tomar por verdade uma mentira e por bom o espírito maligno, ainda que mais dificilmente que qualquer outra pessoa. Mas, mais cedo ou mais tarde, conhecerá a sua falta e o seu erro material. E quando conhecer, não se obstinará de forma alguma em crer ou sustentar que tinha julgado verdadeiro. Item 168 é um caminho traçado por Jesus. Portanto, todo aquele que, sem temor de ilusão, como as pessoas de oração, quiser avançar no caminho da perfeição e encontrar com segurança e perfeitamente Jesus Cristo, abrace de coração dilatado esta devoção à Santíssima Virgem, que talvez ainda não conheça, que entre nesse excelente caminho que não conhecia e que lhe indico, pois é o caminho aberto por Jesus Cristo, a sabedoria encarnada. Nosso único chefe, os membros que o trilharem não podem enganar-se. É um caminho fácil devido à plenitude de graça e de unção do Espírito Santo que o enche. Quem por ela caminha não se cansa e nem recua. É um caminho curto que em pouco tempo nos leva a Jesus Cristo. É um caminho perfeito onde não há lama nem poeira, nem a menor impureza de pecado. Enfim, é um caminho seguro, que nos conduz a Jesus Cristo e à vida eterna. Reta e seguramente, sem desvios, nem para a direita e nem para a esquerda. Entremos neste caminho e avancemos por ele noite e dia, até a plenitude da idade de Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.